Atos e Martírio de Mateus. Sobre esse tempo Mateus, o santo apóstolo e evangelista de Cristo, foi permanente no descanso montanha, e orando em sua túnica e apostólicas vestes sem sandálias. E eis que Jesus veio para Mateus à semelhança das crianças que cantam no paraíso, e lhe disse: paz seja convosco, Mateus. E Mateus tendo olhou sobre ele, e não sabe quem ele era, disse: graça a vós, e paz, ó filho altamente favorecido. E por que você veio para cá para mim, ter deixado aqueles que cantam no paraíso, e as delícias lá? Porque aqui o lugar é deserto. E que tipo de uma tabela vou colocar para você, ó filho? Eu sei que não, porque eu não tenho pão, nem óleo em um frasco. Além disso, até os ventos estão em repouso, de modo a não lançar para baixo das árvores para o nada terreno para alimentar. Porque, para o cumprimento do meu jejum de 40 dias, eu, participando apenas os frutos que caem pelo movimento dos ventos, estou glorificando o meu Jesus. Agora, portanto, que hei de trazer-lhe, menino bonito? Não há nem mesmo água perto, para que eu possa lavar seus pés. E o menino disse: porque você diz, o Mateus. Compreender e saber que bom discurso é melhor do que um bezerro, e as palavras de mansidão melhor do que toda a erva do campo, e um provérbio doce como o perfume do amor, e a alegria do semblante melhor do que a alimentação, e um olhar agradável é como a aparência de doçura. Entenda, Mateus, e sabe que eu sou o paraíso, que eu sou o consolador, que eu sou o poder dos poderes acima, eu a força dos que se conter, eu a coroa das virgens, eu, o autocontrole da vez casado, eu a ostentação da viúva, eu a defesa das crianças, eu a fundação da igreja, eu, o reino dos bispos, que é hiperlink http://www.nevadvent.org/catem/06585a.htm Glória dos presbíteros, e o elogio dos diáconos. Ser um homem e ser forte, Mateus, em estas palavras. E Mateus disse: a visão de você tens completamente me encantou, ó filho. Além disso, também, suas palavras estão cheias de vida. Porque em verdade seu rosto brilha mais do que o relâmpago, e as suas palavras são completamente mais doce. E que na verdade eu vi no paraíso quando você cantou com as outras crianças que foram mortas em Belém, eu sei bem assim. Mas como você, de repente, vem cá, este totalmente surpreende-me. Mas eu te perguntar uma coisa, ó filho, que ímpio Herodes, onde ele está? A criança diz-lhe: já que você perguntou, ouvir sua morada. Ele habita, de fato, em Hades. E não foi preparada para ele fogo inextinguível, hiena sem fim, borbulhando lama, bicho que não dorme, porque ele cortou 3.000 crianças, que desejam matar a criança Jesus, antiga das idades. Mas de todos esses séculos eu sou o pai. Agora, pois, ó Mateus, tomar esta vara da minha, e ir para baixo da montanha, e ir para Mirna, a cidade dos devoradores de homens, e plantá-la no portão da igreja que você André fundada. E assim que você plantou-lo, será uma árvore, grande e elevada e com muitos ramos, e seus ramos se estenderá a 30 côvados, e de cada um único ramo do fruto deve ser diferente tanto à vista e a comer. Apocalipse 22:2 E para o topo da árvore fluirão há muito mel, e de sua raiz sairá uma grande fonte, dando bebida a este país em redor, e nela criaturas que nadam e se arrastam. E nela os devoradores de homens devem lavar-se, e comer do fruto das árvores da vinha e do mel. E seus corpos serão mudados, e as suas formas devem ser alterado de modo a ser como os de outros homens. E eles serão envergonhados da nudez de seu corpo, e eles devem vestir roupas dos carneiros da ovelha, e eles deixam de comer impuros coisas. E não haverá para eles dispara em superabundância, preparando os hiperlink http://www.nevadvent.org/catem/13309a.htm Sacrifícios de ofertas, e eles a cozer o pão com fogo. E eles devem ver um ao outro, à semelhança do resto da homens, e eles me reconhecem, e glorificar o meu Pai que está nos céus. Agora, pois, se apressam, Mateus, e desça daí, porque a saída do seu corpo através do fogo está na mão, e a coroa de sua resistência. E a criança, tendo dito isso, e deu-lhe a vara, foi levado para o céu. E Mateus desceu do monte, apressando para a cidade.
E como ele estava prestes a entrar na cidade, não o conheci Fulvana, a esposa do rei, e seu filho Fulvanos e sua esposa Erva, que estavam possuídos por um imundo espírito, e gritou gritando: quem te trouxe aqui novamente, Mateus? Ou quem lhe deu a vara para nossa destruição? Para nós também ver a criança Jesus, o Filho de Deus, que está com você? Não vá então, o Mateus, para plantar a vara para a comida e para a transformação dos devoradores de homens, porque já achei o que vou fazer com você. Para desde que você me expulsou desta cidade, e impedir-me de cumprir meus desejos entre os devoradores de homens, eis que eu levantarei contra vos o rei desta cidade, e ele vai queimá-lo vivo. E Mateus, colocando as mãos em cada um dos endemoninhados, colocaram os demônios de voo, e fez o povo todo. E eles o seguiram. E, assim, o caso sendo manifestada, Platão o bispo, tendo ouvido falar da presença do santo apóstolo Mateus, reuniu-lo de todo o clero, e de ter caído no chão, eles beijou seus pés. E Mateus levantou-os, e ia com eles para a igreja, e a criança Jesus também foi com ele. E Mateus, tendo chegado à porta da igreja, estava sobre um determinado pedra elevada e imóveis. E quando toda a cidade corriam juntos, especialmente os irmãos que haviam crido, começou a dizer: homens e mulheres que aparecem em nossa visão, até aqui acreditando no universo, mas agora saber daquele que confirmou e fez o universo, até agora adorando Satir, e ridicularizado por 10.000 falsos deuses, mas agora através de Jesus Cristo, reconhecendo o primeiro e único Deus, Senhor, o juiz, que deixou de lado a grandeza incomensurável de mal, e colocar no amor, que é como de natureza com afetividade, no sentido de os homens, uma vez estranhos para Cristo, mas agora confessando-lhe Senhor e Deus, anteriormente, sem forma, mas agora transformada através de Cristo. Eis que a equipe que você vê na minha mão, que Jesus, em quem você acredita e vai acreditar, me deu. Percebem agora o que vier a acontecer através de mim, e reconhecer as riquezas da grandeza que ele vai fazer este dia para você. Porque eis que vou plantar esta vara neste lugar, e isto será um sinal para as vossas gerações, para que se torne uma árvore, grande e elevada e florescente, e o seu fruto bonito à vista e boa para a visão. E a fragrância de perfumes virão a partir dele, e haverá uma videira de entrelaçamento em volta dele, cheia de cachos. E da parte superior do que o mel descendo, e toda criatura voadora deve encontrar dissimulada nos seus ramos. E uma fonte de água que sairá a partir da raiz do mesmo, tendo a natação e répteis, dando bebida para toda a circunvizinhança. E, havendo dito isto, e invocou o nome do Senhor Jesus, ele fixou sua vara no chão, e logo que surgiram para um côvado. E a visão era estranho e maravilhoso. Para o logo haste tendo dispararam, aumentou de tamanho, e cresceu em uma grande árvore, como Mateus tinha dito. E o apóstolo disse: ide à fonte lavar seus corpos nele, em seguida, assim, participar tanto dos frutos da árvore da videira e do mel, e beber da fonte, e você será transformado em sua semelhança ao de homens. E depois disso, depois de ter ido para a igreja, você vai reconhecer claramente que você acredita na vida e verdadeiro Deus. E tendo feito todas estas coisas, eles se viam transformados na semelhança de Mateus. Tendo, pois, assim, entrou na igreja, eles adorado e glorificado a Deus. E quando eles tinham sido alterados, eles sabiam que estavam nus. E eles correram depressa cada um para sua própria casa para cobrir sua nudez, porque eles estavam envergonhados. E Mateus e Platão permaneceu na igreja passar a noite, e glorificando a Deus. E a também manteve a esposa do rei, e seu filho e sua esposa, e eles orarão o apóstolo dar-lhes o selo em Cristo. E Mateus deu ordens para Platão. E ele, depois de ter saído, hiperlink http://www.nevadvent.org/catem/02258b.htm batizado, luz na água da fonte da árvore, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E assim depois, tendo ido para a igreja, eles se comunicavam nos sagrados mistérios de Cristo. E eles exultou e passou a noite, eles também, juntamente com o apóstolo, muitos outros que têm também vêm com eles. E todos na igreja cantou a noite inteira, glorificando a Deus.
E quando a aurora chegar à plenitude, a bendita Matev, tendo ido junto com o bispo Platão, ficou no lugar em que a vara tinha sido plantada, e ele vê a haste cresceu em uma grande árvore, e perto dela uma videira retorcida rodada, e mel que vem do alto até mesmo para sua raiz. E aquela árvore era ao mesmo tempo bela e florescente, como as plantas em paraíso, e um rio procedeu a partir de sua raiz molhando toda a terra da cidade de Mirna. E tudo correu juntos, e comeu do fruto da árvore da videira, assim como qualquer um queria. E quando o que tinha acontecido foi relatado no palácio, o rei Fulvanus, tendo aprendido o que tinha sido feito por Matev sobre sua esposa, e seu filho, e sua filha de lei, regozijou-se por um tempo em sua purificação. Mas vendo que eles eram inseparáveis de Matev, foi apreendido com raiva, e esforçou-se para colocá-lo à morte pelo fogo. E naquela noite em que o rei destina-se a colocar as mãos sobre Matev, Matev viu Jesus dizendo-lhe: Eu sou sempre com você para salvar você, Matev. Ser forte, e ser um homem. E abençoados Matev, tendo acordou, e selou-se sobre todo o corpo, levantou-se de madrugada, e passou para a igreja. E tendo dobrou os joelhos, orou fervorosamente. Em seguida, o bispo tendo chegado, e os clérigos, eles ficaram em comum em oração, glorificando a Deus. E depois de terem terminado a oração, o bispo Platão disse: Paz seja convosco, Matev, apóstolo de Cristo. E abençoados Matev lhe disse: Paz seja convosco. E quando ele se sentou, o apóstolo disse ao bispo Platão, e por todo o clero: Desejo-lhe, crianças, a saber, Jesus ter declarado isso para mim, que o rei desta cidade vai enviar soldados contra mim, o diabo ter entrado nele, e manifestamente armou contra nós. Mas vamos nos entregar a Jesus, e ele nos livrará de todas as provas, e todos os que acreditavam nele. E o rei, conspirando contra a bendita Matev, como ele deve colocar as mãos sobre ele, e vendo também que os crentes eram muito numerosos, estava muito em falta, e estava em grande dificuldade. Portanto, o mau e impuro diabo que tinha vindo da esposa do rei, e seu filho, e sua filha de lei, posto em fuga por Matev, tendo transformou-se em algo semelhante a um soldado, em pé diante do rei, e disse-lhe: Ó rei, por que você está assim derrotado por este estranho e feiticeiro? Você não sabe que ele era um publicano, mas agora ele tem sido chamado de um apóstolo por Jesus, que foi crucificado pelos judeus. Pois eis que sua esposa e seu filho, e sua filha de lei, mandatado por ele, ter acreditado nele, e junto com ele cantar na igreja. E agora, eis que Matev está indo adiante, e Platão com ele, e eles estão indo para a porta chamada Pesado. Mas apressa-te, e você vai encontrá-los, e você deve fazer tudo o que pode ser agradável em seus olhos dele. O rei tendo ouvido isto, e sendo mais exasperado com o soldado pretendida, enviada contra os abençoados Matev 4 soldados, tendo ameaçado-los, e disse: A menos que você traz Matev para mim, vou queimá-lo vivo com fogo. Eu castigo que ele está a sofrer, você permanecerá. E os soldados, tendo sido, portanto, ameaçado pelo rei, ir nos braços para onde o apóstolo Mateus e o bispo Platão o são. Quando chegaram perto deles, eles ouviram o seu discurso de fato, mas não viu ninguém. E, tendo chegado, disseram ao rei: Nós oramos-te, ó rei, nós fomos e não encontrou ninguém, mas apenas ouviu as vozes de pessoas falando. E o rei, sendo enfurecido, e tendo ardeu como fogo, deu ordens para enviar outros 10 soldados, maniaters, dizendo-lhes: Ide furtivamente para o local, e rasgá-los em pedaços vivo, e comem Matev, e Platão, que está com ele. E quando eles estavam prestes a chegar perto da abençoada Mateus, o Senhor Jesus Cristo, que veio à semelhança de um menino mais bonito, segurando uma tocha de fogo, correu ao encontro deles, queimando seus olhos. E eles, tendo gritou e jogado seus braços a partir deles, fugiu, e foi ao rei, sendo sem palavras. E o demônio que tinha antes parecia o rei na forma de um soldado, sendo novamente transformada na forma de um soldado, em pé diante do rei, e disse-lhe: Você vê, ó rei, este estranho vos fascinou a todos eles. Saiba, então, como você deve levá-lo. O rei disse-lhe: Diga-me primeiro em que sua força é, para que eu sei, e depois vou elaborar contra ele com uma grande força.
E o demônio, compelido por um anjo, diz ao rei: desde que você deseja ouvir com precisão sobre ele, ó rei, eu vou lhe dizer toda a verdade. Realmente, a menos que ele deve estar disposto a ser tomadas por você de sua própria vontade, você trabalha em vão, e você não será capaz de machucá-lo. Mas se você deseja colocar as mãos sobre ele, você vai ficar impressionado por ele com cegueira, e você será paralisado. E se você enviar uma multidão de soldados contra ele, que também será golpeado com cegueira, e será paralisado. Iremos, mesmo 7 imundos demônios, imediatamente fazer afastado com você e seu acampamento inteiro, e destruir toda a cidade com relâmpagos, exceto aqueles nomear aquele terrível e santo nome de Cristo. Para onde quer que um passo deles chegou, dali, perseguido, fugimos. E mesmo se você é aplicável fogo para ele o fogo será o orvalho. E se você o encerrará em um forno, para ele o forno será uma igreja. E se você deve colocá-lo em cadeias na prisão, e selar até o chão, as portas vão abrir-lhe por vontade própria, e todos os que acreditam em que um nome vai entrar, mesmo eles, e dizer: esta prisão é uma igreja do vivo Deus, e uma santa morada daqueles que vivem sozinhos. Eis que, ó rei, eu disse-lhe toda a verdade. Por conseguinte, o rei diz ao soldado fingiu: desde que eu não sei Matev, venha comigo, e apontá-lo para mim de uma distância, e tirar de mim ouro, tanto quanto você pode desejar, ou ir sozinho, e com seu espada matá-lo, e Platão o seu associado. O demônio lhe diz: eu não posso matá-lo. Ousou nem mesmo olhar para o rosto dele, vendo que ele destruiu toda a nossa geração através do nome de Cristo, proclamado por ele. O rei disse-lhe: e quem é você? E ele diz: eu sou o demônio que habitava em sua esposa, e em teu filho, e sua filha de lei. E meu nome é Asmodeus. E este Matev me deixou fora delas. E agora, eis que sua esposa e seu filho, e sua filha de lei cantar junto com ele na igreja. E eu sei, ó rei, que também após este queres hiperlink http://www.nevadvent.org/catem/02408b.htm acreditar nele. O rei disse-lhe: quem quer que seja, o espírito de muitas formas, eu te conjuro você pelo Deus a quem ele quem chamais Matev proclama, partem, portanto, sem fazer mal a ninguém. Imediatamente o demônio, não mais como um soldado, mas como a fumaça, tornou-se invisível. E, como ele fugiu, gritou: nome secreto ó, armado contra nós, peço-vos, Matev, servo do santo Deus, perdoe-me, e eu não vou mais permanecer nesta cidade. Mantenha o seu próprio, mas eu ir embora para o eterno fogo. Então o rei, afetada com grande medo com a resposta do demônio, permaneceu quieto naquele dia. E a noite tendo chegado, e ele não ser capaz de dormir porque estava com fome, saltou de madrugada, e foi para a igreja, com apenas 2 soldados sem armas, para tirar Matev por ofício, que ele poderia matá-lo. E, tendo convocado 2 amigos de Matev, disse-lhes: show de Matev, dizer-lhe, que eu gostaria de ser seu discípulo. E Matev audiência, e sabendo o ofício do tirano, e tendo sido advertido também pela visão do Senhor com ele, saiu da igreja, guiado pela mão de Platão, e se pôs à porta da igreja. E dizem ao rei: eis que Matev na porta. E ele diz: quem ele é, ou onde ele está, eu não ver. E eles disseram-lhe: eis que ele está na visão de você. E ele diz: todo o tempo eu vejo ninguém. Para ele tinha sido cegado pelo poder de Deus. E ele começou a gritar: ai de mim, miserável! Qual mal veio sobre mim, para os meus olhos foram cegados, e todos os meus membros paralisados. O Asmodeus Beelzebul Satanás! Tudo que você disse para mim veio sobre mim. Mas peço-vos, Matev, servo de Deus, perdoa-me como o arauto da boa Deus. Porque em verdade vos a Jesus proclamou por você há 3 dias durante a noite e apareceu-me completamente resplandecente como com raios, como um homem jovem, bonito, e me disse: desde que você está a entreter maus conselhos na maldade do seu coração no que diz respeito ao meu servo Matev, sei eu divulgamos-lhe que através de você será o lançamento de seu corpo. E logo que o vi subindo para o céu,
Se, portanto, ele é o seu Deus, e se ele deseja o seu corpo para ser enterrado em nossa cidade para um testemunho da salvação das gerações após isso, e para o banimento dos demônios, eu sei a verdade para mim por isso, por você imposição de mãos sobre mim, e eu vou receber a minha visão. E as apóstolo, colocando as mãos sobre os olhos, e dizendo Efatá, Jesus, fez-lhe receber sua visão instantaneamente. E logo o rei, lançando mão do apóstolo, e levando pela mão direita, trouxe-lhe por ofício para o palácio. E Platão estava no de Mateus. Lado esquerdo, vai junto com ele, e mantendo a apreensão dele. Então Mateus diz: O tirano astuto, quanto tempo você não cumprir as obras de vosso pai, o diabo? E ele estava irritado com o que havia sido dito, pois percebeu que ele iria infligir uma morte mais amarga. Para ele resolveu colocá-lo à morte pelo fogo. E mandou vários carrascos para vir e levá-lo para longe do local à beira-mar, onde a execução de malfeitores estava acostumado a ter lugar, dizendo para os executores: Eu ouvi dizer-lhe que o Deus a quem ele proclama livra da fogo aqueles que acreditam nele. Tê-lo posto, portanto, no chão de costas, e estendeu para fora, perfurar as mãos e os pés com pregos de ferro, e cubra-o com papel, tendo untado com óleo dos golfinhos, e cobri-lo com enxofre e asfalto arremesso, e colocar reboque e mato acima. Assim, aplicar o fogo para ele. E se algum da mesma tribo com ele levantar-se contra você, ele deve obter a mesma punição. E as apóstolo exortou os irmãos a permanecer impávido, e que eles devem se alegrar, e acompanhá-lo com grande mansidão, cantando e louvando a Deus, porque eles foram considerados dignos de ter as relíquias do apóstolo. Tendo, portanto, veio ao lugar, os executores, como a maioria dos maus feras, preso ao chão de mãos e pés com unhas compridas. E, havendo feito tudo como se tivessem sido lance, aplicou o fogo. E os que trabalharam de perto, acendendo todo. Mas todos o fogo foi transformado em orvalho, de modo que os irmãos, regozijando-se, clamou: O único Deus é os cristãos, que auxilia Mateus, no qual fomos também acreditava. O único Deus é os cristãos, que preserva a sua própria apóstolo no fogo. E pela voz da cidade foi abalada. E alguns dos executores, tendo saído, disse ao rei: Nós, na verdade, ó rei, por todos os artifícios de vingança, já acendeu o fogo. Mas o feiticeiro por um certo nome de coloca-lo para fora, invocando Cristo, e invocando seu cruzamento. E os cristãos em torno dele brincar com o fogo, e andar nele com os pés nus, rir de nós, e nós fugiram vergonha. Em seguida, ele ordenou uma multidão para levar as brasas de fogo da fornalha do banho no palácio, e os 12 deuses de ouro e prata, e colocá-los, dizer-lhe, em um círculo em volta do feiticeiro, para que ele não pode mesmo de alguma forma enfeitiçar o fogo da fornalha do palácio. E havendo muitos carrascos e soldados, alguns realizados os carvões, e outros, tendo os deuses, os trazia. E o rei acompanhou-os, observando que nenhum dos cristãos deve roubar um de seus deuses, ou enfeitiçar o fogo. Quando chegaram perto do lugar onde o apóstolo foi pregado para baixo, seu rosto estava olhando para o céu, e todo o seu corpo estava coberto com o papel, e muito mato ao longo do seu corpo à altura de 10 côvados. E ter ordenado aos soldados para definir os deuses em um círculo rodado a Mateus, de 5 côvados de fora, presa de forma segura para que não cair. Novamente ele ordenou o carvão a ser jogado, e para acender o fogo em todos os pontos. E Mateus, tendo olhou para o céu, gritou: Adonai Eloi Sabaoth Marmarim Marmunt. Isto é, ó Deus, ó Pai, ó Senhor Jesus Cristo, livra-me, e queimar seus deuses que eles adoram. E deixar que o fogo também prosseguir o rei, mesmo para o seu palácio, mas não para a sua destruição, porque talvez ele vai se arrepender e ser convertido. E quando ele viu o fogo a ser monstruoso de altura, o rei, pensando que Mateus foi queimada, riu alto e disse: A sua magia ha sido de qualquer proveito para você, Mateus. Pode o seu Jesus agora dar-lhe alguma ajuda? E, como ele disse isso, uma maravilha terrível apareceu. Para todo o fogo, juntamente com a madeira, passou longe de Mateus, e foi derramada em redor dos seus deuses, para que nada do ouro ou a prata foi mais visto. E o rei fugiu, e disse:
Ai de mim, que meus deuses são destruídos pela repreensão do Matev, dos quais o peso foi de 1000 talentos de ouro e 1000 talentos de prata. Melhor estão os deuses de pedra e de barro, na medida em que não são nem derreteu nem roubado. E quando o fogo tinha, assim, totalmente destruído seus deuses, e consumiu muitos soldados, não veio a acontecer novamente outra maravilha estranho. Para o fogo, a semelhança de um grande e terrível dragão, perseguiu o tirano, tanto quanto o palácio, e correu aqui e ali em volta do rei, não deixá-lo ir para o palácio. E o rei, perseguido pelo fogo, e não tem permissão para entrar em seu palácio, virou-se para onde Matev estava, e clamou, dizendo: rogo-vos, quem quer que sejas, o marido, se mago ou feiticeiro ou Deus, ou anjo de Deus, a quem tão grande pira não tocou, retire de mim este dragão terrível e ardente. Esquecer o mal que fiz, como também quando você me fez receber a minha visão. E Matev, tendo repreendeu o fogo, e as chamas ter sido extinta, e o dragão tendo se tornado invisível, esticando os olhos para o céu e rezar em hebraico, e elogiando seu espírito ao Senhor, disse: paz seja convosco. E tendo glorificado o Senhor, ele foi para seu descanso cerca de hora sexta. Então o rei, tendo encomendado mais soldados para vir, e a cama para ser trazido do palácio, que tinha uma grande demonstração de ouro, ele ordenou que o apóstolo a ser colocado sobre ele, e levado para o palácio. E o corpo do apóstolo estava deitado como se estivesse em sono, e seu manto e sua túnica sem mácula pelo fogo. E às vezes o vi na cama, e às vezes se segue, e às vezes indo antes da cama, e com a mão direita posta sobre Platão cabeça, e cantando junto com a multidão, para que tanto o rei e os soldados, com a multidão, foram golpeados com espanto. E muitos doentes pessoas e endemoniados, tendo apenas tocou a cama, foram feitas só. E todos quantos eram selvagens na aparência, na mesma hora foram alteradas à semelhança de outros homens. E como a cama estava indo para o palácio, nós todos viram Matev subindo, por assim dizer, a partir da cama, e vai para o céu, levado pela mão por um belo rapaz. E 12 homens com vestes resplandecentes veio a encontrá-lo, tendo que nunca murcharão e douradas coroas sobre a cabeça. E vimos como essa criança coroada Matev, de modo a ser como eles, e, em um raio de luz que foi para o céu. E o rei estava no portão do palácio, e ordenou que ninguém deveria entrar, mas os soldados carregando a cama fechando as portas, ele ordenou um caixão de ferro a ser feito, colocar o corpo de Matev para ele, e selou-se com chumbo. Através do portão oriental do palácio à meia-noite colocá-lo em um barco. Ninguém hiperlinka http://www.nevadvent.org/catem/08673a.htm sabendo disso, e jogou-o na parte profunda do mar. E por toda a noite, os irmãos permaneceram diante do portão do palácio, passando a noite, e cantar. E quando a madrugada se levantou havia uma voz. O bispo Platão, levar o evangelho e o saltério de David, ir junto com a multidão dos irmãos para o leste do palácio, e cantar a aleluia, e ler o evangelho, e trazer comum oferecendo o santo pão, e ter pressionado 3 grupos de videira em um copo, comunicar-se comigo, como o Senhor Jesus nos mostrou como oferecer, se quando ele ressuscitou dos mortos no 3º dia. E o bispo tendo correr para a igreja, e levar o evangelho e o saltério de David, e de ter reunido os hiperlinka http://www.nevadvent.org/catem/12406a.htm presbíteros e a multidão dos irmãos, veio para o leste do palácio na hora do nascer do sol. E ter ordenado a pessoa que estava cantando para ir em cima de uma certa pedra elevado, ele começou a louvar no canto de uma canção para Deus. Precioso aos olhos de Deus é a morte dos seus santos. E outra vez, eu me deitei e dormi, levantei-me, porque o Senhor vai me sustentar. E eles ouviram o canto de uma canção de David, não lhe que está morto subir de novo. Agora eu o ressuscitarei para mim, diz o Senhor. E todos gritaram o aleluia. E o bispo leu o evangelho, e todos gritaram: glória a ti, tu, que foi glorificado no céu e na terra. E então eles ofereceu o dom da santa oferta de Matev, e tendo participado de ação de graças dos Imaculada, e vivificantes mistérios de Cristo, todos eles glorificavam a Deus.
E era quase a hora sexta, e Platão vê o mar em frente cerca de 7 estádios fora. E eis que Matev estava de pé sobre o mar, e 2 homens, um de cada lado, com roupas brilhantes, e do belo rapaz na frente deles. E todos os irmãos viram estas coisas, e os ouviam dizer Amém, Aleluia. E podia-se ver o mar fixo como uma pedra de cristal, e do belo rapaz na frente deles. Quando fora do fundo do mar uma cruz apareceu, e no final da cruz do caixão subindo no qual foi o corpo de Matev. E na hora do piercing na cruz, o menino colocou o caixão no chão, atrás do palácio em direção ao leste, onde o bispo tinha oferecido a oferta de Matev. E o rei ter visto essas coisas a partir da parte superior da casa, e sendo atingido terror, saiu do palácio, e correu e adorou em direção ao leste para o caixão, e prostraram-se diante do bispo e os presbíteros, e os diáconos, em arrependimento e confissão, dizendo: verdadeiramente eu acredito na verdade de Deus, Cristo Jesus rogo, dá-me o selo em Cristo, e eu te darei o meu palácio, no testemunho de Mateus, e você deve colocar o caixão em cima de minha cama dourada, em grande da sala de jantar. Somente, tendo batizado-me nele, comunicar-me que a Eucaristia de Cristo. E o bispo tendo orado, e ordenou-lhe para tirar a roupa, e tendo examinado ele por um longo tempo, e ele ter confessado e chorou sobre o que tinha feito, tendo-lhe vedado, e ungiu-o com óleo, colocá-lo para baixo em um mar, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E quando ele surgiu da água que ele ordenou-lhe para colocar em si mesmo esplêndidas vestes, e assim, em seguida, ter dado louvor e gratidão, comunicando o santo pão e o cálice misto, o bispo deu-lhes primeiro para o rei, dizendo: que este corpo de Cristo, e este cálice, seu sangue derramado por nós, avos para a remissão dos pecados para a vida. E uma voz foi ouvida do alto: Amém, Amém, Amém. E quando ele tinha, assim, comunicada por medo e alegria, as apóstolo apareceu e disse: Rei Fulvanus, seu nome deixará de ser Fulvanus, mas você será chamado Matev. E você, o filho do rei, deixará de ser chamado Fulvanus, mas Matev também. E você, Zepágia, a esposa do rei, será chamado Sopia. E Erva, a esposa de seu filho, será chamado Sínesis. E esses nomes de você serão escritos nos céus, e não deve falhar os seus lombos de geração em geração. E, na mesma hora Matev nomeado o rei um presbítero, e ele era 37 anos de idade. E o filho do rei nomeou diácono, aos 17 anos de idade. E a esposa do rei, ele nomeou um presbiteres. E a mulher de seu filho que ele nomeou uma diaconisa, e ela também tinha 17 anos. E então ele, portanto, abençoou-os, dizendo: a bênção e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estará com você para o tempo eterno. Então o rei, tendo despertado do sono, e regozijou-se com toda a sua casa na visão do santo apóstolo Mateus, louvou a Deus. E o rei, tendo subido ao seu palácio, quebrou todos os ídolos em pedaços e deu ordem para aqueles em seu reino, escrevendo assim: Rei Matev, a todos aqueles debaixo do meu reino. Cumprimento Cristo tendo aparecido sobre a terra, e tendo salvou a raça humana, os deuses chamados foram encontrados para serem enganadores, e a alma destruidores e ploters contra a raça humana. Donde a graça divina ter brilhou no exterior, e vem até nós, e ter chegado ao conhecimento da decepção dos ídolos, que é vã e falsa, pareceu hiperlink http://www.nevadvent.org/catem/06636b.htm. Bom para nossa divindade que não deve haver muitos deuses, mas um, e somente um, o Deus nos céus. E você, ter recebido este nosso decreto, manter o teor do mesmo, e quebrar em pedaços e destruir todos os ídolos. E, se alguém deve ser detectado a partir deste momento em diante servir ídolos, ou escondi-los, deixe o tal ser sujeito à punição pela espada. Fareveu tudo, porque nós também somos assim. E quando esta ordem foi dada para fora, tudo, regozijo e exultante, quebrou seus ídolos em pedaços, gritando e dizendo: não existe um só Deus, aquele que está nos céus, que faz boa para os homens. E depois de todas estas coisas tinha acontecido, Matev o apóstolo de Cristo apareceu ao bispo Platão, e disse-lhe: Platão, servo de Deus e nosso irmão, seja ele conhecido-vos que depois de 3 anos será o seu descanso no Senhor, e exultação a séculos dos séculos.
E o próprio rei, que depois do meu próprio nome eu tenho chamado Mateus, receberá o trono de seu bispado, e depois dele seu filho. E ele, tendo dito paz para você e todos os santos, foi para o céu. E depois de 3 anos, o bispo Platão descansou no Senhor. E o rei Mateus sucedeu-lhe, depois de ter dado a sua reino de bom grado para outro, de onde não lhe foi dada a graça contra imundos demônios e curou toda aflição. E ele avançou seu filho para ser um presbítero, e fê-lo segundo a si mesmo. E São Mateus terminou o seu curso no país dos devoradores de homens, na cidade de Mirna, no 16º dia do mês de novembro, nosso Senhor Jesus Cristo reinante, a quem seja a glória e força, agora e sempre, e as idades de idades. Amém.